A argamassa é um material com a característica física de uma pasta formada com cimento e agregados miúdos. Pode ter aditivos para melhorar a eficiência do produto e o endurecimento depois do processo de pega. Sua maior propriedade é de garantir a aderência dos materiais quando utilizado como argamassa colante, ou a aderência dessa argamassa nos tijolos ou blocos quando usada como embolso ou reboco. A argamassa tem de ser uma pasta mole enquanto está sendo trabalhada e aplicada mais em seguida, ela tem que endurecer para fazer esse papel. Algumas das principais funções das argamassas na construção civil: revestimento. Usada nos embolsos e rebocos, fazendo a regularização das paredes de alvenaria e cobrindo os blocos com uma camada de aproximadamente 3 a 4 cm. Essa camada de argamassa tem a finalidade de deixar a superfície uniforme, proteger os blocos das intempéries das chuvas e preparar a parede para a pintura ou aplicação de revestimentos. Assentamento. Tem a finalidade de unir um bloco ao outro, colando as alvenarias de parede. A argamassa tem de ter a capacidade de realmente colar um bloco ao outro. A argamassa também pode ser usada para assentamentos de pisos e revestimentos. Neste processo muito comum hoje na construção civil, utiliza-se a argamassa industrializada, que vem para a obra ensacada, sobre a qual deve-se adicionar a água para torná-la uma pasta fluida e trabalhável. De aderência, chapisco. É usado como chapisco nas paredes para criar uma camada fina e bastante irregular, com textura apropriada para o esboço, segurar na alvenaria com mais facilidade. Rejuntamento. É a argamassa usada para fazer o fechamento entre as placas de pisos de revestimentos. Hoje, essa argamassa tem propriedades não só de fechamento, mas para garantir a trabalhabilidade das cerâmicas quando se dilatam ou se retraem. Componentes da argamassa. Aglomerantes. Entre os aglomerantes que já vimos anteriormente, temos o cimento Portland e o cal adritada ou o cal verde e o gesso. Agregados. Os agregados que entram em composição das argamassas são sempre os miúdos, ou seja, a areia. No entanto, temos dimensões variadas de grãos de areia. Essa variação dos grãos interfere na propriedade da argamassa e por isso elas são empregadas em situações específicas para cada material. Aditivos. Esses aditivos geralmente são substâncias químicas que têm a finalidade de melhorar o desempenho da argamassa para Bianco é um adesivo que garante grande aderência das argamassas e chapiscos sobre as mais diversas superfícies. Entre outras propriedades, atribuir a ela flexibilidade, mais estabilidade, mais rapidez, ou até mesmo mais poder de cola e mais impermeabilidade. Água. A água tem a finalidade de misturar os componentes, inicia o processo de pega da argamassa e torná-la mais fluida e trabalhável. Algumas funções e componentes da argamassa. Aglomerantes. Dê mais elasticidade da argamassa e garante mais resistência mecânica para a argamassa, principalmente a compressão. Dar o poder de retração, ou seja, permitir que a argamassa diminua sem interferir nas suas funções. Diminuir o custo da argamassa, uma vez que os agregados preenchem também os espaços vazios. Ativos: retenção da água, estanqueidade à água, ou seja, tornar a argamassa mais impermeável, tornar a argamassa coesa, ou seja, mais uniforme e sem muitos espaços vazios. Aplicação das argamassas. A aplicação da argamassa pode ser manual ou mecânica. Veja a seguir cada uma delas. Manual é o processo mais atual de aplicação, quando a argamassa é aplicada pelo operário com auxílio de uma colher de pedreiro. Este trabalho é usado para apresentamento de blocos e tijolos, utilizado para fazer o embolso e o reboco. No reboco, a argamassa é inicialmente aplicada com colher de pedreiro e na alvenaria. Segue em essa etapa o processo de alisamento desse reboco com uma régua. Ainda na forma manual, há também a aplicação de argamassa de assentamento, de pisos e revestimento, em que o operário espalha a argamassa com uma de sempenadeira dentada. Este método cria sulcos na argamassa e permite que a cerâmica cole na argamassa com mais facilidade. Mecânica. É o processo usado hoje pelas construtoras, principalmente para rebocos. A argamassa é projetada por uma máquina que a lança. Essa argamassa deve ser bastante fluida para a máquina conseguir lançá-la.
Esse processo é mais usado nas aplicações de reboco de gesso. Preparo das argamassas. Na obra. As argamassas podem ser preparadas na obra, no próprio canteiro, principalmente nas alvenarias, para levantar as paredes nos embolsos e rebocos, e também no contrapiso. Essas argamassas são misturadas na obra com traços específicos para cada uso. É o traço que dá a proporção dos componentes da argamassa e melhora o desempenho para um uso específico. Industrializado. São as argamassas produzidas nas fábricas com o traço definido para cada utilização. A diferença é que essa argamassa não vem com água. Os componentes devem ser misturados e secos. Geralmente são utilizadas para assentamento de pisos e revestimentos. No entanto, algumas empresas estão produzindo argamassas ensacadas para assentamento de blocos e também para rebocos.